Eu já estava de pé, com a mão fechada em cima da mesa do restaurante, pronto para atravessar o salão e acabar com 11 anos de casamento na frente de todo mundo, quando uma mulher que eu nunca tinha visto segurou meu pulso e falou baixo: "Não estraga agora." Minha esposa estava no fundo, sorrindo para outro homem, tocando a taça dele como se brindasse a minha humilhação. Eu só não sabia que aquela cena não era traição. Era uma armadilha. E o idiota prestes a cair nela era o único homem que tinha certeza de que já havia vencido. "Levanta, Agenor." Tarcísio sorriu sem mostrar os dentes, apoiado na cadeira como dono do lugar. "Vem aqui dar parabéns para sua mulher. Ela finalmente aprendeu a jantar com gente do nível dela." Lígia não olhou para mim. Continuou com a mão perto da taça, os ombros firmes, o batom intacto, a expressão de quem tinha ensaiado até a respiração. Aquilo doeu mais do que qualquer frase. Parecia desprezo. Parecia coragem. Parecia uma mulher que já tinha saído da minha vida e só esqueceu de me avisar. "Olha ele." Tarcísio ergueu a voz, só o bastante para a mesa ao lado escutar. Camisa passada, sapatinho engraxado, o marido certinho veio buscar a coleira. Eu senti o sangue subir, mas fiquei parado. A garçonete parou perto do balcão. Um casal fingiu olhar o cardápio. No espelho escuro da adega, eu vi meu rosto, pálido, rígido, ridículo. Lígia enfim virou os olhos para mim. Não havia pedido de desculpa ali, nem medo. Havia um aviso que eu não entendi. "Agenor, vá embora", ela disse, seca. Tarcísio riu. "Obedece, rapaz. Pelo menos isso você sabe fazer." Eu encostei 2 dedos na mesa, inclinei o corpo na direção dele e falei baixo. Tão baixo que ele precisou parar de rir para ouvir. Continua falando. "É a única coisa que você ainda faz de graça. Meu nome é Agenor Vilarim e eu nunca fui o tipo de homem que chama atenção. Eu consertava elevadores antigos em prédios comerciais do Recife, trabalhava de madrugada quando precisava, falava pouco e guardava tudo no lugar errado, dentro do peito." Lígia, minha esposa, era analista contábil numa administradora de condomínios de luxo em Boa Viagem. Ela enxergava números como quem lê expressão no rosto dos outros. Naquela noite, eu não deveria estar no restaurante. Pelo menos era isso que ela queria que eu acreditasse. O lugar se chamava Maré Baixa, ficava numa rua estreita perto do Marco Zero, com janelas grandes, parede de tijolo aparente e um ar caro demais para o meu salário, mesmo quando eu fingia que não estava contando as parcelas do cartão. Eu tinha feito a reserva 1 semana antes porque era nosso aniversário de casamento. Ela tinha desmarcado 2 horas antes, com uma mensagem fria. Surgiu a auditoria. "Não me espera." Eu esperei mesmo assim. Comprei uma camisa azul que ela dizia combinar com meus olhos. Pedi uma mesa pequena. Encomendei bolo de rolo com uma vela fina, porque Lígia odiava exagero, mas sorria quando eu lembrava dos detalhes. O garçom trouxe água com gás. Eu olhei o celular umas 20 vezes. Nenhuma ligação, nenhuma justificativa. Então vi a bolsa dela pendurada numa cadeira no fundo do salão. Lígia estava sentada com Tarcísio Albuquerque, diretor financeiro da administradora, um homem de cabelo penteado para trás, relógio pesado, voz de rádio e aquela educação falsa de quem chama o manobrista pelo primeiro nome só para parecer simpático. Ele tinha entrado na vida dela como chefe. Depois virou sombra. Primeiro eram reuniões longas, depois caronas, depois mensagens que ela apagava antes de dormir. Eu não fuçava o celular dela. Nunca precisei. Nosso combinado era simples. Confiança até prova em contrário. O problema é que a prova apareceu com luz baixa. Vinho caro e minha esposa sorrindo para o homem que me tratava como poeira no tapete. Quando Tarcísio me viu, não tentou disfarçar. Pelo contrário, fez questão de abrir a cadeira ao lado dele, como se me convidasse para assistir à própria derrota. "Agenor, meu amigo, você chegou na hora do brinde." "Eu não sou seu amigo." Ele botou a mão no peito, teatral. "Nossa, que agressivo." "Lígia, você convive com isso em casa?" Lígia mexeu no guardanapo. O dedo dela tremia quase nada. Quase. Eu conhecia aquela mão. Conhecia cada cicatriz pequena, cada mania, cada movimento que ela fazia quando estava segurando uma verdade difícil. "Não faz cena", ela disse. "Cena." Eu ri pelo nariz. "Você está aqui com ele no nosso aniversário." Tarcísio apoiou o cotovelo na mesa. "Talvez por isso ela esteja aqui comigo." A frase entrou como faca. E o jeito como ele falou, com calma, querendo que eu reagisse, querendo me empurrar para o papel de marido descontrolado,
Me segurou no chão. Eu não era burro. Lento, talvez. Ferido, com certeza. Mas não burro. Que bonito, eu disse. Você ensaiou isso no espelho do banheiro? O sorriso dele perdeu 1 milímetro. Você não sabe com quem está falando. Sei sim. Um homem que fala alto porque tem medo de silêncio. Lígia fechou os olhos por meio segundo. Arnur. Foi só meu nome, mas não soou como bronca. Soou como pedido. Só que eu estava cansado de traduzir migalhas. Eu queria a verdade inteira, mesmo que ela me quebrasse. Dei um passo para trás. A cadeira raspou no piso. Tarcísio fez uma careta satisfeita, como quem ganha uma aposta. Vai lá, herói. Vai embora antes de passar vergonha. Foi nesse instante que a mulher apareceu ao meu lado. Baixa, cabelo preso num coque torto, vestido preto simples, bolsa transversal. Ela segurou meu pulso com força precisa, sem drama. Não estraga agora, ela repetiu. Eu puxei o braço. Quem é você? Uma pessoa que sabe que você quer quebrar a cara dele. Ela olhou rápido para Tarcísio, depois para mim, e também sabe que ele quer exatamente isso. Sai da minha frente. Não. Se você encostar nele, ele ganha. Se você gritar, ele ganha. Se você chamar sua esposa de qualquer coisa aqui dentro, ele ganha 2 vezes. O jeito como ela falou sua esposa me atravessou. Não disse aquela mulher, não disse Lígia. Disse sua esposa, como se ainda existisse algo para proteger. Me dá uma razão para eu não ir até lá agora. Ela abriu a bolsa, tirou um celular antigo e mostrou a tela virada para baixo, sem me deixar tocar. Porque sua voz já está sendo gravada desde que você sentou. Meu estômago afundou. Ok. E a dele também. Tarcísio observava de longe, a testa franzida. Lígia continuava imóvel, mas os olhos dela acompanhavam cada movimento nosso. Você tem 30 segundos para respirar e voltar para sua mesa, como se tivesse desistido, a mulher disse. Ou pode destruir meses de trabalho, virar notícia pequena e deixar esse canalha sair limpo. Eu olhei para ela. Não havia histeria. Não havia pena, só urgência. Quem é você? Clarice, advogada. E hoje, infelizmente, sua babá. A frase foi tão absurda que quase me fez rir. Quase. Minha esposa está traindo comigo ou contra ele? Clarice apertou os lábios. Contra ele. Mas se você continuar parado aqui, ela vai precisar escolher entre a operação e você. E conhecendo Lígia, ela vai escolher se queimar para salvar você. Então senta. Eu sentei. Voltei para a mesa como um homem bêbado, embora não tivesse bebido nada. Minhas pernas estavam ocas. Clarice sentou na cadeira diante de mim, a cadeira que deveria ser de Lígia, e pediu ao garçom um café sem açúcar com uma naturalidade ofensiva. Eu queria sacudir aquela mulher pelos ombros. Queria que ela me explicasse tudo em uma frase. Queria que o mundo voltasse 15 minutos e que minha esposa entrasse pela porta atrasada, sorrindo, pedindo desculpa, beijando minha testa. Mas o mundo não volta. O mundo só espera você se humilhar tentando alcançar. Lu, fala, eu disse. Clarice mexeu a colher no café sem beber. Tarcísio desviou dinheiro de obras de emergência em condomínios administrados pela empresa. Não foi um desvio bonito, de filme. Foi coisa suja, brasileira, de planilha maquiada, nota fria, fornecedor fantasma, laudo manipulado e morador pagando cota extra sem saber por quê. Lígia descobriu uma ponta. Um elevador parado em um prédio de Pina. Lembra? Eu lembrei. Claro que lembrei. Eu tinha feito vistoria naquele prédio. A administradora dizia que precisava trocar um motor inteiro. Eu tinha olhado e falado que bastava trocar uma placa e ajustar o quadro. O orçamento aprovado era absurdo. Quando mandei meu parecer, nunca mais me chamaram para aquele condomínio. Eu mandei relatório, falei. Mandou. E alguém enterrou. Lígia achou uma cópia numa pasta digital que não deveria existir. Senti a pele dos braços arrepiar. Por que ela não me contou? Clarice me encarou como quem decide se eu aguentava uma paulada ou precisava de anestesia. Porque seu nome estava em um dos documentos falsos. A mesa inclinou. Pelo menos pareceu. Eu segurei a borda. Isso é mentira. Oisai. Eu nunca assinei nada para ele. Oisai. Então por quê? Porque Tarcísio queria um bode expiatório técnico. Alguém simples, terceirizado, sem sobrenome forte, sem advogado de família. Um cara que conserta elevador, entra pelos fundos dos prédios e sai sem aparecer nas atas. Você. Minha boca secou. Eu olhei para Lígia no fundo do salão. Ela ria de novo, mas agora eu via outra coisa no riso. O esforço, o controle.
A violência de fingir. Clarice continuou. Quando Lígia entendeu que ele estava preparando um dossiê para jogar a culpa em você, ela parou de agir como esposa e começou a agir como contadora. Fez cópia de e-mail, cruzou notas, puxou o registro de acesso, contratou meu escritório escondido. Ela precisava provar duas coisas: que Tarcísio desviava dinheiro e que ele tinha fabricado seu envolvimento. Eu passei a mão no rosto. Então as reuniões eram isca, as mensagens apagadas. Eram instruções minhas, da perícia e de uma promotora que entrou no caso depois. As caronas, para fazer Tarcísio falar em ambiente controlado, sem secretária, sem sala com câmera dele. Eu ri uma vez, sem humor. E o perfume novo? Clarice fez uma pausa curta. Isso foi ideia ruim dela. Disse que precisava parecer outra pessoa para aguentar sentar perto dele. Aquilo me quebrou de um jeito estranho. Não o desvio, não o risco, não o fato de meu nome estar numa fraude que eu nem entendia direito. Foi o perfume. A imagem de Lígia passando uma fragrância que eu não conhecia para vestir uma personagem que eu odiaria. A minha esposa se apagando por camadas para salvar um homem que ela não podia avisar. Ela me deixou acreditar que eu estava perdendo ela. Clarice baixou o olhar por um segundo. Ela apostou que você não ia desistir dela tão rápido. Apostou errado. Não. Clarice apontou discretamente para minha mão. Você levantou para brigar. Ainda é uma forma burra de não desistir. Eu quis odiar aquela mulher. Não consegui. No fundo do salão, Tarcísio inclinou o corpo para Lígia. Ele falava baixo, sorrindo de lado. Ela apoiou o queixo nos dedos, fingindo atenção. Eu conhecia aquele olhar dela. Era o mesmo que usava com um vendedor insistente. Deixava a pessoa falar até se enforcar na própria pressa. O que acontece hoje? Perguntei. Clarice abriu o guardanapo no colo. Hoje ele acredita que Lígia vai entregar uma pasta com relatórios internos em troca de uma compensação e de um cargo em outra empresa amiga dele. Ele quer comprar o silêncio dela e confirmar, com a própria boca, que montou a fraude no seu nome. A promotoria precisa da fala dele ligando as duas pontas. E se ele não falar, a gente tem muito material. Mas se ele falar, vira caixão com tampa pregada. E se ele perceber, Clarice olhou para a porta. Então a gente sai rápido. Eu notei 2 homens perto do balcão, ambos sem beber, ambos olhando demais para nada. Vi uma mulher de blazer claro perto do corredor dos banheiros, celular na mão, postura de quem não relaxava nem quando respirava. De repente o restaurante inteiro mudou. O casal ao lado talvez fosse casal. Talvez não. O garçom talvez fosse só garçom. Talvez não. A única coisa real era minha esposa no fundo e o homem diante dela, tentando comprar uma mentira que ele mesmo tinha fabricado. Por que eu não fui avisado hoje? Perguntei. Porque você é a variável emocional. Que elogio bonito. Não é elogio. É diagnóstico. Eu bebi água e quase engasguei. Ela sabia que eu viria? Clarice demorou demais para responder. Sabia que talvez viesse. Ela escolheu esse restaurante. Escolheu. No nosso aniversário. Sim. O barulho do salão ficou distante. Então entendi. Lígia não tinha esquecido a data. Não tinha me deixado para trás por descuido. Ela tinha marcado a cena no único lugar onde minha presença seria previsível. Ela sabia que eu insistiria, porque eu era teimoso quando amava. Sabia que eu poderia aparecer, ver tudo, me despedaçar. E por isso colocou Clarice na entrada, não para esconder a mentira, para impedir que meu amor virasse prova contra mim. Ela podia ter me contado uma parte, eu disse. Podia. Podia ter dito, confia em mim. Podia. E por que não disse? Clarice me olhou sem suavizar. Porque Tarcísio tinha gente dentro da empresa, dentro dos condomínios e, pelo menos por um tempo, dentro da delegacia que recebeu a primeira denúncia informal. Lígia não sabia até onde vazava. Você falava com síndico, zelador, fornecedor, porteiro, não por mal, porque seu trabalho exige. Ela tinha medo de você comentar uma coisa pequena para a pessoa errada e isso voltar para ele. Eu não respondi, porque era verdade. Eu comentava. Eu era cordial. Eu dizia, está estranho esse orçamento, para quem estivesse no elevador comigo. Eu era justamente o tipo de homem que, tentando ajudar, poderia abrir a porta do incêndio. Lá no fundo, Tarcísio pegou a mão de Lígia. Dessa vez eu não levantei, mas minha garganta fechou. Clarice viu. Não olha como marido agora. Olha como testemunha. Fácil falar. Não, não é fácil. Por isso ela não quis você aqui. Tarcísio passou o polegar sobre os dedos de Lígia. Ela deixou. Um músculo no maxilar dela saltou.
Era pequeno, quase invisível. Para mim foi um grito. Eu vou matar esse sujeito, falei. Não vai. Você vai fazer coisa pior. Ok. Clarice sorriu pela primeira vez. Vai deixar ele falar. Na mesa deles, Tarcísio abriu uma pasta de couro marrom. Eu vi papéis, uma caneta, um envelope pardo. Lígia se inclinou. Ele disse algo que a fez olhar para baixo. Talvez ofensa, talvez ameaça. Ela permaneceu quieta. Era assim que ele atacava. Pequeno, controlado, venenoso. Homens como ele não gritam primeiro. Eles testam onde a pele rasga. Clarice pôs o celular sobre a mesa, virado para baixo. Na tela bloqueada apareceu uma notificação sem som. Ela leu e apagou. Ele começou. Você está recebendo o áudio, transcrição parcial. Me mostra. Não. Clarice, você quer sobreviver a esta noite ou quer sofrer com legenda? E eu me calei. O garçom trouxe o bolo de rolo com a vela. Eu tinha esquecido. Ele parou, constrangido, olhando para a cadeira vazia diante de mim, depois para Clarice, depois para mim. Senhor, quer que eu... Deixa aí, eu disse. Ele colocou o prato devagar. A vela não estava acesa. Melhor assim. Clarice olhou para o doce, depois para mim. Aniversário? Casamento. Péssima escolha de data para uma operação. Fala isso para minha esposa. Ela falou primeiro. Eu fiquei olhando para o bolo. Uma sobremesa pequena, bonita, inútil. Era o retrato perfeito da minha noite planejada. Doce demais para o que aconteceu, frágil demais para o que vinha. A mensagem seguinte fez Clarice endireitar a coluna. Atenção. O que foi? Ele mencionou você. Meu coração deu um golpe. Como? Disse que seu relatório antigo foi convenientemente ajustado. Filho da... Baixo. Eu fechei a boca. As unhas cravaram na palma da mão. Lígia pegou a taça. Bebeu quase nada. Tarcísio falou mais. A cada frase dele, Clarice recebia outra linha. Ela não me mostrava, mas o rosto dela mudava pouco. Sobrancelha, queixo, respiração. Eu aprendi a ler o placar por detalhes. Quando ela relaxou um ombro, entendi que algo bom tinha saído. Quando apertou a caneta, entendi que o risco subiu. Então Lígia disse alto o bastante para eu escutar, com uma doçura falsa que me deu medo. Mas e o Agenor? Ele não vai aceitar calado se jogarem tudo nele. Tarcísio riu. Seu marido? Lígia, pelo amor de Deus. O Agenor aceita até porta batendo na cara e ainda pede desculpa para a dobradiça. Meu corpo inteiro pediu movimento. Clarice segurou meu olhar como se segurasse minha camisa. Ele é honesto, Lígia respondeu. Ainda calma. Honesto é só pobre sem oportunidade. Tarcísio pegou a caneta. Bota 5 processos nas costas dele. Ameaça o registro profissional. Manda 2 intimações e ele assina até confissão de naufrágio. A frase atravessou o salão e pousou em mim como cinza quente. Não era só desprezo. Era plano. Ele tinha medido minha vida, minha renda, minha falta de contatos e concluído que eu era descartável. Lígia baixou os olhos. Você fala dele como se fosse lixo. Eu falo dele como o que ele é. Útil. Clarice murmurou. Obrigada, canalha. Já basta? Perguntei. Ainda falta ele amarrar o fornecedor fantasma. Quanto mais precisa. O suficiente para ele não chamar de bravata depois. Eu comecei a entender a crueldade do processo. Justiça não é raio. Justiça é anzol. Você vê o peixe mordendo e ainda precisa esperar ele engolir, enquanto tudo em você quer puxar. Tarcísio abriu o envelope pardo e deslizou algo para Lígia. Ela não tocou. Isso é o quê? Ela perguntou. Um caminho elegante. Você entrega os arquivos, assina o desligamento, pega seu dinheiro e amanhã começa a vida nova em João Pessoa, Natal, onde quiser. Eu ainda consigo te indicar para uma controladoria boa. E meu marido? Seu marido vira notícia por 2 semanas. Depois ninguém lembra. Lígia soltou uma risada curta, sem alegria. Você realmente acha que eu faria isso? Tarcísio inclinou a cabeça. Eu acho que todo mundo faz o que precisa quando entende o tamanho do buraco. E se eu não assinar? O sorriso dele caiu. Agora sim apareceu o homem por baixo do verniz. Aí eu mando o primeiro pacote para o conselho amanhã cedo. Seu marido perde contrato, perde nome, perde sono. Você perde emprego. E quando vocês estiverem vendendo liquidificador para pagar advogado, talvez lembrem que eu ofereci uma saída. Clarice respirou fundo. Mais um pouco. Eu não sabia se ela falava para mim, para a equipe, para Deus ou para a própria raiva. Lígia ficou imóvel por alguns segundos.
Então fez a pergunta que mudaria tudo. Foi você que alterou o laudo do elevador do edifício Mandacaru? Tarcísio olhou em volta. Pela primeira vez, medo pequeno passou pelo rosto dele. Não pânico. Só irritação por perceber que estava entrando em terreno específico. Não seja ingênua. Foi você? Eu mandei ajustar. Com a assinatura falsa do Agenor, ele riu, mas a risada saiu seca. Assinatura, rubrica, e-mail, o que for necessário. Documento é só papel com boa aparência. Clarice fechou os olhos por meio segundo. Pegamos. Eu não senti alívio. Senti uma vontade tão limpa de levantar e bater nele, que precisei apoiar os 2 pés no chão, como se o piso pudesse me prender. Lígia não parou. E o dinheiro das obras? Você quer aula agora? Quero entender quanto valeu transformar meu marido em criminoso. Tarcísio se aproximou. A voz dele baixou, mas ainda chegava em pedaços. Valeu mais do que a vida mansa que ele te dá. Valeu mais do que esse teatrinho de casamento honrado. Você nasceu para sentar em mesa grande, Lígia, não para dividir marmita com técnico de elevador que acha que amor paga condomínio. Lígia sorriu de um jeito que eu nunca tinha visto. Repete isso. O quê? Que documento é só papel com boa aparência. Tarcísio estreitou os olhos. Por quê? Porque eu gosto de ouvir homem burro se achando poeta. O salão congelou na minha cabeça. Tarcísio também congelou. A máscara dele rachou. A mão dele avançou sobre a mesa e agarrou o pulso dela. Eu me levantei. Clarice também. Agora ela disse. Tudo aconteceu sem gritaria. E talvez por isso tenha sido mais assustador. Os 2 homens do balcão caminharam até a mesa. A mulher de blazer saiu do corredor. Um terceiro apareceu da entrada, mostrando o documento. Tarcísio soltou Lígia como se a pele dela queimasse. Tentou sorrir. Que palhaçada é essa? Lígia puxou o braço devagar, abriu o fecho do colar que usava e entregou o pingente para a mulher de blazer. A palhaçada acabou. Lígia, cuidado com o que você está fazendo. Ela levantou, ajeitou a manga do vestido e olhou para ele com uma frieza que eu jamais conseguiria imitar. Eu tive cuidado por meses. Hoje eu vim ser imprudente com testemunha. Tarcísio olhou para mim. Finalmente me viu de verdade. Não como marido bobo, não como peça descartável, como problema. Você sabia? Eu fui até perto o bastante para ele ouvir sem o restaurante inteiro virar plateia. Não, mas aprendi rápido. Você acha que isso termina aqui? Ele apontou para Lígia, vermelho. Ela mentiu para você, idiota. Ela sentou comigo, viajou comigo, entrou no meu carro. Você vai aplaudir? Lígia ficou pálida, mas não baixou os olhos. Eu olhei para ele. Vou agradecer por você ter falado demais. Ele tentou avançar, mas um dos agentes segurou o braço dele. Não foi prisão cinematográfica. Foi burocrática, seca, humilhante. Documento lido, voz firme, mão no ombro. A caneta dele caiu no chão e rolou até meu sapato. Eu não peguei. Deixei ali. Tarcísio ainda tentou o último veneno. Agenor escuta. Ela não fez isso por amor, fez por vaidade. Queria ser heroína. Lígia virou o rosto para mim como se aquela frase dosse mais do que todas as outras. Eu olhei para ela. Vi cansaço nos olhos, vi medo atrasado, vi a minha esposa, não a personagem. Se ela queria palco, falei escolher o pior público. Eu quase estraguei tudo. Tarcísio cuspiu uma risada. Quase? Você ainda vai. Foi nesse momento que eu entendi o segundo jogo. Tarcísio era rico demais para depender só de silêncio. Ele tinha advogado, contato, jornalista amigo, síndico devendo favor. Ser pego falando não significava ser destruído. Significava começar outra fase. A fase em que ele tentaria transformar Lígia em amante vingativa, Clarice em advogada oportunista e eu em marido ressentido querendo dinheiro. Clarice sabia disso. Lígia também. E pelo jeito que Tarcísio sorriu enquanto era levado para uma sala reservada, ele sabia que nós sabíamos. A mulher de blazer se aproximou. Dona Lígia, precisamos colher sua fala agora. Lígia assentiu. Depois olhou para mim. Agenor. Eu tinha imaginado aquele reencontro de 1000 formas nos últimos minutos. Eu puxando ela para um abraço. Eu perguntando por quê. Eu gritando. Eu chorando. A realidade foi menor. Você está machucada? Perguntei. Ela olhou para o pulso marcado. Não. Então vai terminar. Ela piscou. Surpresa. Você não vem comigo? Eu queria ir. Queria estar ao lado dela, ouvir tudo, reconstruir cada pedaço. Mas havia outra raiva subindo, mais fria, mais útil. Tarcísio tinha dito que meu nome viraria notícia por 2 semanas.
Ele acreditava no poder da sujeira espalhada. Eu também acreditava. Só que eu conhecia sujeira de prédio, de casa de máquina, de porão, de grupo de condomínio. Eu sabia que o vazamento não começa na manchete. Começa no áudio mandado para o síndico certo. Vou fazer uma coisa, eu disse. Clarice me olhou imediatamente. Que coisa? Nada ilegal. Sempre que alguém fala isso, eu ganho gastrite. Então toma seu café. Lígia deu um passo na minha direção. Agenor, por favor. Não faz nada por raiva. Eu quase ri. Você fingiu jantar com o homem que tentou me incriminar e agora vai me pedir prudência? Ela engoliu seco. Eu mereço essa. Merece. Mas não hoje. Falei baixo. Só para ela. Hoje eu vou ser útil. Saí do restaurante antes que alguém mudasse de ideia. Na calçada, o vento do Recife veio quente, com cheiro de mar, gasolina e fritura de rua. Meu carro estava 2 quadras adiante. Enquanto caminhava, liguei para a única pessoa que eu conhecia que odiava Tarcísio, mais do que eu sem nunca ter encontrado com ele. Nivaldo, zelador do edifício Mandacaru. Nivaldo atendia telefone como quem já esperava desgraça. Diga, homem, você ainda tem aquele grupo dos zeladores da Zona Sul? Tenho uns 3. Por quê? Preciso que você me responda uma coisa com sinceridade. A administradora mandou algum comunicado hoje falando de mim? Silêncio. Arinor, mandou ou não mandou? Mandou um e-mail para os síndicos, de tarde. Disse que estavam revisando laudos antigos por suspeita de irregularidade técnica. Não citaram teu nome, mas anexaram um relatório com tua assinatura. Tarcísio já tinha começado, antes mesmo do jantar, antes mesmo de ser pego. Ele tinha colocado a bomba no correio eletrônico e esperado a explosão. Você recebeu o anexo? Recebi encaminhado. Tá feio. Mamanda, tu tá enrolado? Eu parei perto do carro e olhei para o céu preto acima dos prédios. Ainda não. O arquivo chegou em menos de 1 minuto. Abri no celular. Era um relatório falso, com minha assinatura escaneada, recomendando troca completa de componentes em um elevador que eu havia dito que podia ser reparado. No rodapé, meu registro profissional. No texto, erros que eu jamais cometeria. Mas para síndico ocupado, bastava parecer técnico. Tarcísio queria que, enquanto ele negociava com Lígia, minha reputação já estivesse sangrando nos bastidores. Se a operação falhasse, eu cairia. Se a operação desse certo, ele diria que tudo era vingança montada por casal desesperado. Entrei no carro, mas não liguei o motor. Abri o porta-luvas e tirei uma pasta velha. Eu guardava cópias impressas dos meus laudos importantes porque computador me traía, sistema caía. E cliente rico adorava dizer que nunca recebeu nada. O edifício Mandacaru estava lá, assinado, datado, com fotos, com e-mails impressos, com protocolo de envio. Pela primeira vez naquela noite, sorri. Eu não tinha planejado vingança, mas Tarcísio tinha planejado minha ruína usando justamente a parte mais chata da minha personalidade. Eu guardava comprovante até de parafuso. Liguei para Nivaldo de novo. Você confia em mim? Confio mais em tu do que naquele povo de terno. Então não manda nada em grupo ainda. Me dá 20 minutos. Para quê? Para ele se afogar com elegância. Fui para a oficina do meu irmão de criação, Romualdo, em Afogados. Ele não era meu irmão de sangue, mas minha mãe dizia que sangue é acidente e convivência é contrato. Romualdo mexia com impressora, câmera de segurança, computador velho e qualquer coisa que tivesse fio. Quando cheguei, ele estava fechando a porta metálica. Tu parece que viu assombração. Vi um diretor financeiro. Pior. Entrei sem pedir. Coloquei a pasta na bancada e mostrei o relatório falso. Romualdo leu 2 páginas, levantou a sobrancelha e disse: Isso aqui foi feito por preguiçoso. Consegue comparar com meus originais? Consigo. Consegue fazer um PDF simples, claro, que até síndico com pressa entenda? Consigo. Consegue destacar assinatura colada, termo técnico errado, foto reaproveitada e protocolo original? Ele sorriu. Agora tu falou minha língua. Trabalhamos em silêncio nervoso. Eu digitalizava. Ele alinhava imagens. A cada diferença encontrada, minha raiva ganhava forma útil. O relatório falso tinha uma foto de um quadro de comando que não era do Mandacaru. Eu reconheci por causa de uma fita vermelha no canto. Era do edifício Tamarineira, vistoria feita meses depois. A assinatura estava levemente achatada, colada de outro documento. O carimbo tinha um detalhe torto, porque alguém copiou de uma imagem em baixa resolução. O texto mencionava
Substituição do cabo de tração principal num modelo que usava outro sistema. Quem fez isso achou que ninguém ia ler, Romualdo disse, e quase acertou. Enquanto ele montava o arquivo, eu recebi mensagem de Lígia. Você está seguro? Pensei em responder muita coisa. Pensei em perguntar se ela estava segura. Pensei em escrever que ela tinha me quebrado e salvado na mesma noite. Escrevi só: estou trabalhando. Ela respondeu: cuidado. Eu digitei: aprendi com você. Apaguei. Mandei. Também. Não era hora de casamento. Era hora de guerra pequena, daquelas que acontecem em caixa de entrada. Romualdo terminou um dossiê visual de poucas páginas, com linguagem direta, sem juridiquês. Título seco: comparativo técnico entre laudo original e documento adulterado. No final, anexou uma linha que eu pedi para escrever do jeito mais simples possível. Autorizo verificação do meu arquivo original, do e-mail de envio e dos metadados das imagens por autoridade competente. Isso vai para quem? Ele perguntou. Para as mesmas pessoas que receberam a sujeira. Tu tem a lista? Não. Mas Nivaldo tem metade, e a outra metade vive encaminhando fofoca. Romualdo me olhou com respeito novo. Tu vai usar rádio peão de condomínio contra diretor? Ele escolheu o esgoto. Eu só vou abrir a tampa. Liguei para Nivaldo e pedi uma coisa específica, que encaminhasse o PDF apenas para síndicos que já tinham recebido o relatório falso, com uma mensagem curta, sem insulto, sem acusação exagerada. Eu ditei: boa noite. Como circularam documentos envolvendo o técnico Agenor Vilarim, segue comparativo preliminar indicando adulteração do laudo atribuído a ele. O material já está sendo encaminhado às autoridades. Recomenda-se preservar e-mails recebidos da administradora. Nivaldo ficou quieto. Tu quer que eu mande isso agora? Agora. Vai pegar fogo. Não. Vai acender luz. Ele riu. Tu tá poético. Deve estar com ódio. Manda, Nivaldo. Depois enviei o mesmo material para 3 e-mails que eu conhecia: o Conselho Regional, a Ouvidoria do Ministério Público e uma repórter local que uma vez me entrevistou sobre acidente de elevador em prédio antigo. Eu não fiz acusação longa, não contei drama, só mandei documento, contexto mínimo e meu telefone. O segredo da sujeira é parecer barulho. O segredo da defesa é parecer prova. Voltei ao Maré Baixa quase 1 hora depois. O restaurante já estava mais vazio. A mesa do fundo tinha sido limpa, mas a marca da noite parecia grudada no piso. Clarice estava do lado de fora falando ao telefone. Quando me viu, desligou. Você sumiu. Fui impedir que ele contasse a versão dele primeiro. Ela estreitou os olhos. O que você fez? Mostrei o PDF no celular. Clarice leu. A cada página, o rosto dela passava de preocupação para irritação profissional, depois para algo parecido com orgulho contrariado. Você disparou isso para quem? Síndicos que já tinham recebido documento falso, conselho, promotoria e uma jornalista. Você é maluco? Você disse que eu era variável emocional. Eu não disse para virar variável nuclear. Esse ilegal? Ela respirou fundo. Não. Se tudo for verdadeiro, e se você não atribuiu crime além do que o material mostra, então não é maluco. É manutenção preventiva. Clarice tentou não sorrir. Falhou pouco. Sua esposa vai querer te matar. Vila Grande hoje. Lígia saiu alguns minutos depois. Estava sem o colar, sem a personagem, sem cor no rosto. Quando me viu, parou. Clarice se afastou com a delicadeza de quem sabe que algumas conversas não aceitam testemunha. Lígia cruzou os braços, não por frieza, mas para segurar o próprio corpo. Você foi embora. Fui. Achei que eu tinha desistido. Ela não respondeu. Isso bastou. Tarcísio mandou relatório falso para síndicos hoje à tarde, eu disse. Com minha assinatura. Antes de sentar com você. O rosto dela endureceu. Eu sabia que ele tinha preparado algo, mas não que já tinha disparado. E eu respondi. Como assim respondeu? Mostrai o PDF. Ela leu em silêncio. A mão dela foi à boca quando viu a foto reaproveitada. Depois abaixou devagar. Agenor, você mandou isso para pessoas? Para as pessoas certas. Sem falar comigo, eu ri uma vez. Seco. Curiosa essa frase vindo de você. Ela fechou os olhos. A pancada acertou. Eu me arrependi na hora, mas não retirei. Algumas verdades não são elegantes. Eu mereço, ela disse. Merece hoje também. Eu estava tentando te proteger. Oisai. Não parece que sabe. Saber não anestesia. Ela respirou tremendo. Pela primeira vez naquela noite, Lígia parecia menor do que o próprio vestido. Não fraca.
só cansada até o osso. Eu tive medo, ela disse. Dele? De tudo. De errar. De ele te destruir. De você descobrir pela metade. De você não me perdoar. De você tentar resolver no peito e acabar preso por agredir um homem que merecia coisa pior, mas tinha advogado melhor. Então decidiu me deixar pensar que eu era corno. Ela levou a palavra como tapa, mas ficou. Decidi te deixar com raiva de mim em vez de com uma denúncia vazada na mão. Funcionou. Oisai. Ficamos calados na calçada. Um carro passou tocando brega abaixo. Do outro lado da rua, um entregador esperava pedido encostado na moto, olhando o celular como se nada no mundo fosse urgente. Eu não traí você, Lígia disse. Eu acredito. Ela soltou o ar, mas eu levantei a mão. Eu acredito nisso. Não significa que está tudo bem. Oisai, você me tirou da história da minha própria vida. Os olhos dela encheram, mas a voz permaneceu firme. Eu tentei te manter vivo dentro dela. A frase me pegou desprevenido, porque era bonita demais para a raiva e verdadeira demais para eu rejeitar de imediato. Antes que eu respondesse, o celular dela tocou. Clarice voltou rápido. Não atendam números desconhecidos, mas o meu também tocou. Depois o de Clarice. Depois o de Lígia outra vez. As mensagens começaram a chegar em cascata. Nivaldo. Pegou fogo. Romualdo. Repórter respondeu. Um síndico que eu não via havia anos. Agenor, recebi um negócio grave aqui. Você precisa falar comigo. Outro. Esse Tarcísio sempre foi estranho. Outro. Vou preservar todos os e-mails. Clarice olhou para mim. Você criou cadeia de custódia social. Isso é bom? Isso é uma expressão que acabei de inventar para não te chamar de irresponsável com sorte. Lígia estava lendo algo no celular dela, a boca entreaberta. O grupo dos síndicos está explodindo. Estão marcando reunião emergencial. Tarcísio tinha indicado empresa de fachada em pelo menos 4 prédios. Então não era só Mandacaru, eu disse. Ela balançou a cabeça. Nunca foi. Naquela hora, Tarcísio ainda estava dentro de uma sala reservada prestando esclarecimentos. Mas a reputação dele, aquela armadura polida de diretor eficiente, começou a derreter antes de ele sair pela porta. Não por escândalo vazio, por documento simples, encaminhado por gente comum, com a força vulgar e imparável do "olha isso aqui". Muita gente despreza grupo de condomínio. Erro grave. Ali se decide guerra, paz, obra, demissão, fofoca e às vezes justiça. A pergunta que não saía da minha cabeça era: se você visse quem ama sentado com outro, você esperaria a verdade ou destruiria tudo na hora? Na madrugada, fui para casa sozinho. Lígia ficou com Clarice para formalizar depoimento e entregar arquivos. Eu entrei no apartamento e acendi só a luz da cozinha. A casa estava igual e diferente. O copo dela na pia, a sandália perto da porta, uma blusa jogada no encosto da cadeira. Provas de uma vida normal que poucas horas antes eu achava que tinha sido encenação. Abri a geladeira, fechei, sentei no chão, encostado no armário. Só então tremi. Não foi choro bonito. Foi o corpo cobrando juros. Raiva, medo, alívio, vergonha, amor. Tudo junto, tudo sem fila. Perto das 4 da manhã, Lígia chegou. Abriu a porta devagar, como se entrasse em quarto de hospital. Eu ainda estava no chão. Agenor, aqui. Ela tirou os sapatos e sentou a 1 metro de mim, sem me tocar. Posso ficar? A casa também é sua. Não foi isso que eu perguntei. Olhei para ela. Os olhos estavam vermelhos. O batom tinha sumido. Havia uma marca roxa no pulso. Pode. Ela encostou as costas no armário oposto. Ficamos ali, 2 adultos no chão da cozinha, parecendo sobreviventes de uma enchente que só molhou por dentro. Me conta desde o começo, eu disse. Ela contou, sem floreio, sem heroísmo. O primeiro arquivo estranho, o orçamento inflado, meu relatório ignorado, a assinatura falsa encontrada em versão preliminar, o medo de me envolver. A primeira conversa com Clarice, o contato com a promotora, as semanas fingindo simpatia por Tarcísio, as mensagens apagadas, as noites em que eu dormia e ela chorava no banheiro com a torneira aberta para eu não ouvir. Eu ouvi tudo. Às vezes interrompi com perguntas curtas. Às vezes precisei levantar e andar pela sala. Quando ela contou que Tarcísio tinha sugerido, de forma nojenta, que ela poderia trocar de lado e de vida se fosse inteligente, eu quase quebrei um copo na pia. Ela não romantizou nada, não disse que foi fácil,
Não disse que fez tudo certo. Eu gostei de enganar ele, ela confessou, olhando para as próprias mãos. E isso me assustou. Por quê? Porque uma parte de mim queria que ele se sentisse seguro. Queria ver ele sorrir antes de cair. Eu não queria só justiça, Agenor. Eu queria humilhação. Depois do que ele fez, parece saudável. Ela soltou uma risada pequena, quebrada. Você sempre foi péssimo terapeuta. Eu conserto o elevador. Pois é. O silêncio seguinte foi menos duro. Você acreditou mesmo que eu não te amava mais? Ela perguntou. A pergunta era simples. A resposta, feia. Acreditei. Ela fechou os olhos. Desculpa. Não fala desculpa como quem quer encerrar. Não quero encerrar. Então aguenta ouvir. Ela assentiu. Eu me senti pequeno, falei. Não só traído. Pequeno. Como se você tivesse entrado numa sala onde eu nunca caberia. Como se ele enxergasse uma versão sua que eu não alcançava. Como se todo mundo naquele restaurante soubesse que eu era uma piada antes de mim. Lígia chorou em silêncio. Não tentou me abraçar. Isso ajudou. Eu odeio que te fiz sentir isso, ela disse. Eu também. Eu escolhi errado em algumas partes. Em muitas. A honestidade dela não curou, mas limpou o ar. Eu percebi que ela não vinha pedir absolvição rápida. Vinha sentar no chão comigo e aceitar o peso. Às vezes, isso é o máximo que duas pessoas conseguem fazer numa noite impossível. O amanhecer chegou cinza. Nenhum de nós dormiu. Às 7h pouco, meu celular tocou. Era a repórter. Atendi na varanda. Agenor Vilarim. Aqui é Maíra Lobo. Recebi seu material. Preciso confirmar algumas informações. O senhor sabe que há uma operação envolvendo a administradora Atlântico Norte? Sei o bastante para não atrapalhar. Perfeito. Não vou publicar nada que prejudique a investigação. Mas síndicos estão convocando assembleias e há documentos circulando. Posso citar que o senhor nega a autoria do laudo adulterado e apresentou comparativo técnico? Olhei para dentro. Lígia estava na cozinha, fazendo café com movimentos lentos. Pode citar que eu apresentei documentos e que estou à disposição das autoridades. O senhor acusa alguém diretamente? A velha vontade de dizer o nome de Tarcísio como cuspe veio forte. Mas aprendi algo naquela noite. Frase errada vira corda no pescoço certo. Eu acuso o documento de ser falso. Pessoas, quem acusa é a prova. Maíra ficou em silêncio por um segundo. Boa frase. Pode usar, mas não coloca como poesia. Ela riu. Depois que desliguei, Lígia me entregou uma xícara. Você está diferente. Dormi no chão e quase fui preso num restaurante. Cresce a gente. Ela sorriu triste. Obrigada por ontem. Pela parte em que quase estraguei tudo ou pela parte em que espalhei PDF? Pela parte em que ficou. Não respondi. Ainda não conseguia dar a ela essa facilidade. Os dias seguintes foram uma avalanche. A administradora tentou soltar uma nota morna, dizendo que colaborava com as autoridades e que inconsistências documentais seriam apuradas internamente. Ninguém engoliu. Os síndicos, agora assustados com o próprio dinheiro, começaram a mandar contratos, orçamentos, e-mails. O que era um caso virou uma caixa de ferramentas enferrujadas. Cada documento puxava outro. Cada fornecedor fantasma tinha primo, laranja, empresa aberta em sala comercial vazia. Tarcísio foi afastado oficialmente. Depois apareceram fotos dele entrando na sede com advogado, óculos escuros e aquela cara de homem ofendido pela existência de consequências. A repórter publicou uma matéria cuidadosa, sem sensacionalismo, mas com o suficiente. Laudos adulterados, suspeita de direcionamento de obras, tentativa de atribuir responsabilidade a técnico terceirizado. Meu nome apareceu uma vez, como profissional que apresentou documentos contestando a fraude. Isso salvou minha pele. Não totalmente, porque reputação não é interruptor. Não liga de volta só porque a verdade saiu. Alguns clientes sumiram. Outros ligaram pedindo desculpa. Um síndico que tinha me tratado com frieza meses antes mandou áudio chorando, dizendo que quase assinou obra desnecessária. Eu não soube o que responder. Áudio chorado de homem adulto em grupo de condomínio deveria vir com manual. Lígia virou peça central da investigação. Passava horas em reunião, entregando planilhas, explicando fluxo, repetindo a mesma história até ficar rouca. Em casa, a gente convivia como quem anda sobre caco. Não dormíamos na mesma cama no começo, não por ódio, por excesso de coisa não dita. Uma noite, encontrei uma caixa no armário do corredor. Dentro, cópias de documentos, pendrives,
post-its com códigos e um caderno pequeno. Eu sabia que não deveria abrir. Abri. Na primeira página, escrito com a letra dela: não envolver Agenor sem necessidade. Proteger nome dele primeiro. Explicar depois, se ainda houver depois. Fiquei parado com o caderno na mão. Não era bonito, era pior. Era prova de amor torto, prático, controlador, quase cruel. Ela tinha me protegido como se protege um equipamento delicado, desligando da tomada e deixando no escuro. Eu odiei. E amei. E odiei amar. Lígia me viu com o caderno. Eu ia te mostrar. Quando? Não sei. Depois de eu tropeçar nele, ela sentou no sofá. Eu não sei mais fazer isso direito. Fazer o quê? Ser sua esposa sem estar escondendo uma guerra. A resposta me desarmou. Sentei na poltrona, o caderno entre nós. Eu também não sei ser marido de alguém que salvou minha vida me deixando no escuro. Então a gente aprende ou acaba. Ela falou sem drama. Não como ameaça, como diagnóstico. Você quer acabar? Perguntei. Não. Eu também não. Foi a primeira decisão limpa desde o restaurante. Não voltamos ao normal. Normal era um país que não existia mais. Começamos outro, menor e mais honesto. Terapia de casal, dessa vez sem fingir que o problema era a agenda cheia. Regras novas. Segredo de segurança não podia virar segredo de casamento sem um terceiro combinado. Se algo grande surgisse, ela podia não me dar detalhes, mas teria que me dizer a frase-chave que escolhemos juntos. Tem coisa séria. Não é contra você. Parecia bobo. Para mim, era uma boia. Enquanto isso, Tarcísio fazia o que homens como ele fazem quando caem. Acusava a escada. Primeiro disse que Lígia era funcionária ressentida. Depois insinuou caso amoroso não correspondido. Depois tentou plantar que eu falsifiquei o laudo original para me salvar. Cada versão durou menos que a anterior, porque documentos são chatos e teimosos. A falsificação tinha metadados errados. O e-mail original tinha servidor confirmando o envio. As fotos tinham data. O fornecedor fantasma tinha endereço em terreno vazio. A melhor vingança não foi ver Tarcísio algemado. Isso veio depois, discreto, num mandado cumprido sem câmera de televisão. A melhor vingança foi assistir ao círculo dele encolher. O primeiro síndico influente cortou contato. Depois a empresa que bancava os eventos dele tirou o nome da lista de palestrantes. Depois o clube onde ele gostava de desfilar poder suspendeu a associação por questões reputacionais. Essa palavra me deu prazer. Reputacionais. Bonita, limpa, cruel. Era a forma educada de dizer: ninguém quer sentar perto de você agora. Clarice me ligou numa tarde. Você vai gostar dessa. Gosto de pouca coisa ultimamente. Tarcísio tentou culpar o assistente financeiro. Claro. O assistente guardava prints, áudios e comprovantes. Disse que só entrega com acordo. Rato mordendo rato. Não repita isso para jornalista. Eu conserto o elevador, Clarice. Não dou coletiva. Graças a Deus. Mas a parte mais prazerosa veio por acaso. Um vídeo curto começou a circular. Tarcísio, meses antes, em uma palestra para síndicos, dizendo no microfone: gestão transparente não teme auditoria. Quem deve documento teme luz. Alguém colocou a frase sobre uma foto dele entrando na promotoria. Virou piada em grupo de prédio. Depois em página local. Depois em comentário de matéria. Eu sei que não deveria sentir satisfação com humilhação pública. Senti. Não vou mentir para parecer superior. O homem que tentou me transformar em lixeira descobriu que reputação, quando cai, faz barulho de lata vazia. Lígia foi chamada para depor muitas vezes. Em uma delas, voltou para casa exausta e jogou a bolsa no chão. O advogado dele perguntou se eu seduzi Tarcísio para fabricar prova. Eu parei de lavar a louça. "Ok?" Perguntou com outras palavras. Mas foi isso. E você respondeu o quê? Ela tirou os brincos, um por um. Que se a vaidade dele coube numa armadilha feita de elogio barato, o problema era de engenharia moral dele, não meu. Eu fiquei olhando. Engenharia moral? Fiquei nervosa. Inventei. Foi bonito. Foi raiva. Às vezes combina. Ela se aproximou da pia, pegou o pano e começou a secar pratos ao meu lado. Pequeno gesto. Grande demais. Nossas mãos esbarraram uma vez. Nenhum de nós recuou. Eu sinto falta de você, ela disse. Eu estou aqui. Não desse jeito. Oisai. Posso tentar voltar? Olhei para ela. A mulher que enganou um fraudador, enfrentou a ameaça, me salvou de uma armação e me feriu como ninguém. Tudo no mesmo corpo.
Todo amor adulto deveria vir com aviso de complexidade. Pode tentar, respondi. Mas não invade. Bate. Ela assentiu. Depois bateu de leve com os nós dos dedos na borda da pia. Posso ficar aqui? Eu entreguei um prato. Pode secar. Foi assim que recomeçamos. Não com beijo de cinema, mas com louça. Meses depois, houve a audiência que definiu muita coisa. Tarcísio apareceu mais magro, mas não humilde. Terno escuro, queixo alto, olhar de vítima treinada. Eu sentei atrás de Lígia, Clarice ao lado. Romualdo foi porque dizia que precisava ver rico suar em ambiente oficial. Nivaldo também apareceu, camisa social apertada, segurando uma pasta como se fosse diploma. Quando chamaram meu nome, levantei com as pernas estranhas. Tarcísio me olhou da mesa dele e sorriu mínimo. Ainda tentava entrar na minha cabeça. Ainda tentava me lembrar do restaurante, da coleira, da dobradiça. O promotor perguntou sobre meu laudo original. Respondi simples. O advogado de Tarcísio tentou me enrolar com termos técnicos, sugerindo que eu poderia ter errado, depois corrigido, depois inventado uma narrativa. Eu deixei ele gastar voz. Senhor Agenor, o senhor se considera um especialista em documentos digitais? Não. Então não pode afirmar que o relatório atribuído ao senhor foi adulterado. Posso afirmar que não fui eu que escrevi. Isso é sua palavra. Não. Minha palavra é mais curta. Ele franziu a testa. Como assim? Eu nunca escrevo sistema obsoleto com risco iminente de colapso operacional. Eu escrevo, vai dar problema. Algumas pessoas riram baixo. O juiz pediu ordem, mas até ele baixou os olhos por um instante. O advogado perdeu ritmo. O senhor está fazendo graça? Não. Estou explicando a autoria. Quem trabalha de verdade escreve para ser entendido. Clarice me contou depois que aquela resposta circulou entre os servidores. Eu não planejei. Só cansei de fingir que homem simples precisa falar difícil para dizer a verdade. Lígia depois. Foi firme. Quando o advogado insinuou intimidade com Tarcísio, ela não alterou a voz. Eu fiz ele acreditar que tinha controle porque era isso que ele mais queria no mundo. A senhora admite que manipulou meu cliente? Admito. Então a senhora mente bem. Lígia olhou para Tarcísio. Perto dele, aprendi com material abundante. Dessa vez a risada foi mais difícil de conter. Tarcísio ficou roxo. O processo se arrastou, como tudo que envolve dinheiro. Gente influente e papel demais. Mas a vida dele não voltou. Contratos foram cancelados, bens bloqueados. Outras investigações abriram. O assistente financeiro fez acordo. Fornecedores começaram a falar. O castelo dele, que parecia concreto, era feito de nota fiscal e medo. Quando o medo mudou de lado, a estrutura cedeu. Eu não virei rico. Não ganhei indenização milionária. Não comprei carro novo. A administradora tentou acordo por uso indevido da minha assinatura e dano profissional. Clarice revisou tudo. O valor não apagava nada, mas pagou dívidas, terapia, meses de contratos perdidos e uma reforma pequena na minha oficina. Eu exigi uma coisa além do dinheiro. Retratação formal enviada aos mesmos condomínios que receberam o relatório falso. Lígia disse que era pouco. Não é pouco, respondi. Eles tentaram sujar meu nome por e-mail. Vão limpar por e-mail. A mensagem chegou numa terça-feira. Fria, jurídica, sem alma, mas clara. Reconheciam a inconsistência. Informavam que documentos atribuídos a mim não deveriam ser considerados válidos, pediam preservação de registros e lamentavam danos causados. Eu li 3 vezes. Depois encaminhei para minha mãe. Ela respondeu com áudio. Meu filho, eu não entendi metade, mas parece que você ganhou. Eu ri sozinho. Ganhei não, mãe. Só não perdi. Às vezes é a mesma coisa. Mãe tem essa mania irritante de acertar sem documentação. No nosso aniversário seguinte, Lígia perguntou se eu queria viajar. Eu disse que não. Ela perguntou se eu queria jantar fora. Também não. Então compramos bolo de rolo, café e sentamos na varanda. Sem vela, sem restaurante, sem teatro. Você ainda pensa naquela noite? Ela perguntou. Todo dia. Com raiva. Depende da hora. Ela aceitou. Eu também. Do quê? Do seu rosto quando me viu com ele. Eu nunca vou esquecer. Eu olhei para a rua lá embaixo. Um ônibus freou com chiado. Um cachorro latiu de uma varanda distante. Eu nunca vou esquecer sua mão tremendo no guardanapo. Ela virou para mim. Você viu. Vi tarde. Mas viu. Esse mas ficou entre nós como uma ponte pequena. O casamento não se salvou porque houve grande perdão. Essa palavra é pesada,
e as pessoas usam como se fosse botão. O casamento se salvou porque depois da explosão, nenhum dos dois correu para fingir inocência completa. Ela assumiu o segredo. Eu assumi minha vontade de destruir antes de perguntar. Ela assumiu que me controlou. Eu assumi que quase deixei orgulho falar mais alto que confiança. Não ficou bonito. Ficou possível. Às vezes alguém me pergunta se eu faria diferente. Se, sabendo de tudo, eu teria preferido que ela contasse desde o início. Claro que sim. Eu preferia 1000 vezes ter passado medo ao lado dela do que humilhação sozinho. Mas a vida não entrega versão revisada. Entrega rascunho com erro, e você decide se rasga ou corrige na margem. Também me perguntam se senti pena de Tarcísio quando ele perdeu tudo. Não. Senti medo do quanto foi fácil para ele quase conseguir. Um documento falso, um chefe convincente, meia dúzia de pessoas com preguiça de verificar, e minha vida poderia ter virado exemplo errado em assembleia de condomínio. E isso me ensinou uma coisa dura. A verdade precisa ser guardada com recibo. Hoje, minha oficina tem armários novos e um quadro branco onde Romualdo escreveu, sem pedir: documento é papel com boa aparência, até Agenor achar a cópia original. Eu reclamei. Ele não apagou. Clientes riem. Eu finjo que não gosto. Lígia saiu da administradora e abriu consultoria pequena de auditoria para condomínios. O slogan, ideia de Nivaldo, é simples. Conta clara, prédio em paz. Ela odiou no começo. Depois aceitou porque dava certo. Às vezes eu faço vistoria técnica para os clientes dela. Trabalhamos juntos com cuidado, cada um no seu papel. Quando ela precisa ficar até tarde, manda mensagem antes. Quando eu sinto ciúme idiota, falo antes de virar veneno. Nem sempre funciona bonito. Funciona melhor. Clarice virou amiga daquela espécie perigosa que aparece no almoço sem avisar e critica sua estratégia de vida entre duas garfadas. Ela diz que eu tenho talento para caos probatório. Eu digo que ela tem talento para estragar frases simples. Nivaldo virou lenda nos grupos de zeladores, embora ele jure que só encaminhou um PDF. Romualdo quer vender camiseta com minha frase da audiência. Eu proibi. Ele fez 2. E Tarcísio? Ele ainda tenta recorrer, ainda se diz perseguido, ainda acha que o mundo lhe deve silêncio. Mas agora, quando alguém pesquisa o nome dele, não encontra só foto de palestra e frase sobre transparência. Encontra matéria, processo, retratação, fornecedor fantasma, laudo falso. Essa foi minha vingança real. Não foi gritar na cara dele, não foi quebrar dente, foi deixar o nome dele preso ao que ele fez, sem enfeite, sem fumaça, sem saída elegante. Às vezes sonho com o restaurante. No sonho, eu sempre levanto. Clarice às vezes chega a tempo, às vezes não. Quando não chega, eu atravesso o salão, agarro Tarcísio pelo colarinho. Lígia grita, câmeras aparecem, e tudo que ela construiu vira confusão de marido traído. Acordo suando. Viro para o lado. Lígia está ali. Então lembro que na vida real, uma desconhecida segurou meu pulso e meu pior impulso perdeu por pouco. Mas não gosto de contar essa história como lição de paciência. Paciência demais também apodrece. Se eu tivesse sentado calado para sempre, Tarcísio teria me engolido. O que salvou tudo não foi engolir raiva, foi atrasar a raiva até ela virar ação certa. Na noite do restaurante, eu achava que ser homem era levantar, enfrentar, fazer barulho. Descobri, do jeito mais humilhante possível, que às vezes ser homem é sentar com o peito queimando e deixar o inimigo falar. Depois levantar sem espetáculo e acertar onde ele não protegeu. Nos documentos, nos contatos, na versão pública, no detalhe que o arrogante chamou de irrelevante. Lígia me perguntou uma vez se eu ainda a via como heroína. Eu disse que não. Ela pareceu ferida, mas eu completei. Herói é fácil de admirar de longe. Eu vivo com você. Vejo erro, medo, teimosia, coragem e louça na pia. Prefiro isso. Ela riu. Aquele riso antigo, cabeça levemente para trás, mão indo à boca. Dessa vez não doeu, ou doeu menos. Algumas feridas não somem. Elas aprendem a não mandar em tudo. Se você esperou um final em que eu perdoei completamente e nunca mais toquei no assunto, desculpa. Isso é mentira boa para vídeo ruim. A verdade é que eu ainda lembro. Às vezes cobro. Às vezes ela cansa de pedir desculpa por uma decisão que também me salvou. Às vezes eu fico injusto. Às vezes ela fica defensiva. A diferença é que agora a gente para antes de virar Tarcísio um com o outro.
Ninguém vence casamento usando a fraqueza do outro como arma. A gente aprendeu olhando para um profissional nisso. Na última audiência, quando Tarcísio saiu escoltado, ele passou perto de mim e murmurou: "Você só está aqui por causa dela." Eu olhei para Lígia, depois para ele. "E você só está aqui por causa de você." Foi pouco. Foi suficiente. Ele queria discussão. Eu dei espelho. Depois, no estacionamento, Lígia segurou minha mão. Não escondido. Não como personagem. Apenas segurou. Clarice veio atrás e disse: "Bonita frase. Não use de novo, senão perde força. Você cobra consultoria até de insulto." Principalmente. Rimos. E aquilo, por incrível que pareça, foi a primeira vez que aquela história pareceu nossa, não dele. Eu ainda tenho o cartão de aniversário que levei para o Maré Baixa. Não entreguei naquela noite. Estava no bolso quando voltei para casa. Meses depois, achei amassado dentro da gaveta. Nele eu tinha escrito que mal podia esperar pelo resto da nossa vida. Fiquei olhando para aquilo, tentando decidir se era ingenuidade ou profecia. No fim, deixei dentro de uma caixa com os documentos do caso. Lígia achou um dia. Por que guardou junto com os laudos? Porque também é prova. Do quê? De que eu cheguei lá amando você. Ela não falou nada. Só colocou o cartão de volta com cuidado. Desde então, toda vez que mexemos naquela caixa, o cartão está ali, entre relatórios, prints, notificações e retratações. Parece estranho. Para mim faz sentido. Amor adulto também precisa de arquivo. Não para virar cobrança eterna, mas para lembrar que sentimento sem verdade é decoração. Bonito, mas cai na primeira infiltração. Hoje, quando passo pela frente do Maré Baixa, não entro. Ainda não. Talvez um dia. Talvez nunca. Não preciso provar maturidade para a parede de restaurante, mas não atravesso a rua para fugir. Olho, lembro e sigo. Às vezes, isso já é vitória suficiente. Se eu pudesse falar com o Agenor daquela mesa, com a camisa azul, o bolo de rolo sem vela e o coração quebrando antes da hora, eu não diria: "Calma." Ninguém calmo entende aquela dor. Eu diria: "Respira só o bastante para não dar ao inimigo a cena que ele pediu. Depois, se a verdade ainda for cruel, haja, mas haja com a mão limpa e a prova guardada." Porque foi isso que Tarcísio nunca entendeu. Ele achava que pessoas comuns eram fáceis de esmagar porque trabalham, parcelam conta, pedem desculpa por esbarrão e não conhecem sobrenome importante. Só que gente comum guarda recibo, conversa com porteiro, conhece zelador, tem irmão que entende de scanner, mãe que reza alto e esposa que, mesmo errando feio, encara monstro de perto. E quando gente comum para de sentir vergonha da própria simplicidade, o homem poderoso descobre que o tapete dele sempre foi fino. No fim, eu não destruí Tarcísio sozinho. Lígia montou a armadilha. Clarice segurou meu pulso. Nivaldo espalhou a luz. Romualdo mostrou a falsificação. Os síndicos preservaram e-mails. A promotoria puxou o fio. Eu fiz minha parte. Não virei o espetáculo que ele queria. E quando chegou minha vez, devolvi a sujeira em formato de prova. Talvez você ache que eu fui frio demais. Talvez ache que perdoei demais. Talvez ache que Lígia merecia me perder por ter escondido tudo. Talvez ache que ela fez o que precisava. Eu mesmo mudo de opinião dependendo do dia. Mas naquela noite, com minha vida quase virando mentira assinada por outro, eu escolhi não explodir no restaurante e escolhi contra-atacar pelo caminho mais chato, mais limpo e mais cruel para um homem vaidoso. Deixei os documentos falarem mais alto que ele. Então me diz uma coisa. Se você estivesse no meu lugar, teria ficado com Lígia depois de tudo que ela escondeu, ou teria ido embora mesmo sabendo que ela me salvou